Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós terminamos de analisar a sentença e a ordem cronológica do processo de conclusão. Nós vamos tratar agora da remessa necessária, vamos a ela. O ordenamento estabelece que a solução judicial de determinadas hipóteses de litígios apenas será apta a transitar em julgado depois de ser examinada obrigatoriamente por 2 graus de jurisdição. Nesses casos, a sentença proferida em primeiro grau tem de necessariamente ser examinada pelo grau de jurisdição superior, mesmo não sendo interposta apelação por qualquer das partes. É o que o Código denomina remessa necessária. Ela está prevista no artigo 496 do CPC. A ideia subjacente a tal instituto é a de que determinadas causas, pela relevância dos bens jurídicos nela envolvidos, não podem ter a submissão ao duplo grau de jurisdição subordinada à mera vontade das partes. A remessa necessária substituiu a antiga apelação ex officio, prevista no artigo 822 do Código de Processo Civil de 1939, que tinha supostamente natureza jurídica de recurso. A apelação ex officio devia ser interposta na própria sentença, mediante declaração do juiz, nas seguintes ações: de anulação de casamento, separação amigável e decisões contra a União, Estado ou município. No entanto, é interessante observar que a revisão obrigatória da sentença pelo grau de jurisdição superior não surgiu com o Código de 39, mas remonta no processo civil brasileiro ao século XIX. Em 1831 foi editada a lei que impunha ao juiz, nas situações em que proferisse sentença contra a Fazenda Nacional, o dever de recorrer, ou seja, pedir sua revisão para a instância superior. E, ainda antes disso, desde o século XIV, o direito português já contemplava hipóteses de apelação obrigatória, inspiradas no direito canônico. No cenário atual, o Instituto da Remessa Necessária revela-se anacrônico. Como se verá adiante, a lei reserva-o basicamente para sentenças proferidas contra a fazenda pública. No entanto, hoje, os entes da administração pública são defendidos por procuradorias organizadas, competentes e idôneas. Há regras claras norteando o modo como os procuradores públicos devem atuar, prevendo inclusive procedimentos específicos para a dispensa de interposição de recurso por motivos justificáveis
e responsabilização de quem deixa injustificadamente de recorrer. A previsão da remessa implica uma inexplicável desconfiança na correta atuação desses órgãos e mecanismos. Além disso, como não há mais um legítimo fundamento que justifique esse tratamento diferenciado em favor da administração pública, é difícil defender a compatibilidade da remessa necessária com o princípio constitucional da isonomia. No entanto, destaque-se, o STF jamais reputou tal instituto inconstitucional. Precisamente por isso, a comissão de juristas responsável pelo anteprojeto do CPC de 2015 chegou a propor a abolição da remessa necessária. No entanto, acabou vencida pela forte resistência apresentada por representantes das administrações públicas federal, estaduais e municipais. Denominação do Instituto. A remessa necessária é também conhecida por reexame necessário, remessa obrigatória, remessa de ofício, remessa ex ofício ou duplo grau de jurisdição obrigatório. O CPC de 2015 adota o termo remessa necessária e o utiliza, por exemplo, nos artigos 942, parágrafo 4º, inciso 2º, 947 e 978, parágrafo único. A rigor, o nome mais adequado seria reexame necessário ou obrigatório, amplamente adotado pela doutrina na vigência do CPC de 73. Afinal, não se trata apenas do dever de o juízo a quo remeter o processo ao tribunal. Mais do que isso, há a obrigatoriedade de o tribunal reexaminar a sentença proferida. Natureza jurídica. A doutrina majoritária concorda que a remessa necessária não é um recurso. Falta-lhe o atributo da voluntariedade na sua interposição, aspecto essencial à caracterização de um recurso no direito positivo brasileiro. Além disso, a remessa necessária não se encontra no rol das espécies de recurso previstos no artigo 994, nem está prevista como tal em qualquer lei federal esparsa. Nem todo meio de revisão de decisão judicial é recurso. A remessa é, então, usualmente compreendida como condição legal de eficácia definitiva da sentença, uma vez que essa somente transitará em julgado após a reapreciação da decisão pelo tribunal hierarquicamente superior ao qual está vinculado o juiz da demanda. Enfim, tal como no caso dos recursos, a função da remessa necessária é a de tentar assegurar um maior controle da qualidade da sentença proferida. Mas o mecanismo empregado para tanto não é um instrumento de manejo voluntário, como o é o recurso, e sim a estipulação pela própria lei de uma condição para que a sentença possa transitar em julgado. Merece ser enquadrado entre os instrumentos de revisão das decisões judiciais, mas não é, propriamente, um meio de impugnação das decisões e tampouco um recurso. A inobservância da remessa necessária impede o trânsito em julgado. Esse entendimento está explicitado na súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, editada ainda na vigência do CPC de 1939, que estabelece que não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege. Hipóteses de cabimento. Sentenças contrárias à fazenda pública. A diretriz estabelecida pelo Código de Processo Civil é a da observância da remessa necessária de sentenças contrárias à União, Estados, municípios e Distrito Federal, bem como suas autarquias e fundações de direito público. Essas últimas, a rigor, também têm natureza de autarquia. Trata-se das pessoas jurídicas de direito público interno, artigo 41 do Código Civil de 2002, às quais tradicionalmente se confere a denominação de fazenda pública. Portanto, em regra, a remessa necessária não se aplica a pessoas jurídicas de direito privado, nem mesmo aquelas que integram a administração pública indireta,
como é o caso de empresas públicas e sociedade de economia mista. Exceções podem ser estabelecidas por leis esparsas. O artigo 496 enuncia duas hipóteses de cabimento do reexame de ofício que podem ser reconduzidas a uma. No inciso 1º, mencionam-se as sentenças contrárias à fazenda pública. No inciso 2º, alude-se às sentenças de procedência de embargos à execução fiscal. Ocorre que a execução fiscal apenas pode ser promovida por entes da fazenda pública. Daí que as sentenças de procedência dos embargos à execução fiscal sempre são contrárias à fazenda pública, ou seja, a hipótese do inciso 2º já estaria abrangida pela do inciso 1º. Exceções. Mas não é toda sentença desfavorável à fazenda pública que se submete ao reexame de ofício. Os parágrafos 3º e 4º do artigo 496 estabelecem exceções de duas distintas ordens. A primeira consiste em um limite quantitativo, de dimensão econômica, parágrafo 3º do artigo 496. Não há remessa necessária de sentenças cuja condenação ou proveito econômico para o vitorioso tenha valor certo e líquido de até, em primeiro lugar, 1.000 salários mínimos, quando contrárias à União e respectivas autarquias e fundações. Em segundo lugar, 500 salários mínimos, quando contrárias aos Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações ou municípios que constituam capitais dos Estados e suas respectivas autarquias e fundações. E, em terceiro lugar, 100 salários mínimos, no caso de todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações. O Código de 2015, ao prever expressamente que o valor deve ser líquido, recepcionou orientação do STJ já sumulada, no sentido de que as hipóteses de dispensa da remessa necessária por limite de valor somente incidem quando for líquida a sentença. Vejam o enunciado de número 490 da súmula de jurisprudência predominante do STJ. A segunda exceção concerne a um limite qualitativo, de consonância da sentença com orientação jurisprudencial ou administrativa assente. É o que consta do parágrafo 4º do artigo 496. Assim, não se submeterão ao reexame necessário as sentenças em concordância com, em primeiro lugar, súmula de Tribunal Superior. Em segundo lugar, acórdão proferido em procedimento de resolução de recursos repetitivos no STF ou STJ. Em terceiro lugar, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Ou, em quarto lugar, entendimento que esteja em conformidade com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. A inexistência do recurso, o conhecimento e a extensão do recurso. No Código anterior, nas hipóteses de reexame de ofício, determinava-se que o juiz remetesse o processo para o tribunal, houvesse ou não apelação. É o que constava do parágrafo 1º do artigo 475 do CPC de 73. No Código de 2015, o dever de remessa está limitado aos casos em que não houver apelação. A regra é, em certa medida, compreensível. Se a Fazenda Pública já recorreu, fazendo com isso que o pronunciamento já vá ao reexame do tribunal, é desnecessária a sobreposição de medidas, mas merece algumas ressalvas. Em primeiro lugar, o recurso interposto pela Fazenda Pública pode ser parcial, ou seja, não atingir todo o objeto de sua sucumbência na causa. Por exemplo, ela foi condenada a pagar 10 milhões e recorre apenas pedindo a redução da condenação para 6 milhões. Contra uma parte da condenação de 6 milhões não há impugnação recursal. Contra essa parcela, e ressalvada a hipótese do parágrafo 4º do artigo 496, que trata da limitação qualitativa de padrões decisórios, impõe-se o reexame de ofício. Segunda ressalva, o recurso interposto pela Fazenda não é conhecido, por falta de cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. A hipótese equivale à de não interposição de recursos, para o fim de definição do cabimento do reexame necessário. O recurso interposto, por não preencher os pressupostos de admissibilidade, não permitirá o reexame da solução dada ao mérito da causa.
Então, terá de haver reexame de ofício, observados os limites dos parágrafos 3º e 4º do artigo 496. O reexame necessário na ação monitória. Nós vamos deixar para tratar desse tópico em diante a partir do próximo vídeo. Vamos fazer um tópico, vamos fazer um corte no vídeo, então, a partir desse momento, a partir do próximo vídeo, vamos tratar do reexame necessário na ação monitória. Por hora é só então, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.